Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sim diz o Senhor, nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Estamos aqui ao vivo, eu sou o Walter Cláudio, falo para vocês desde a Alemanha. Você que está em qualquer parte deste mundo nos vendo agora, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Enquanto o mundo hoje está atento às eleições norte-americanas, nós vamos estar atentos aqui ao que Deus nos trouxe para este Assim diz o Senhor. Com isso, nós vamos orar. Aonde você estiver, como você estiver, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de estar aqui com o Senhor neste momento. Nos desligarmos um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo e dedicar tempo às coisas eternas. Que tudo que for falado, tudo que for pregado, qualquer testemunho que for dado, música cantada, tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome e que possa chegar às nossas necessidades. Queira abençoar a cada pessoa que está nos vendo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo mais uma vez. Hoje nós temos aqui que vai trazer a música para nós, Ellen Siqueira, Fabiana Diniz, a coach de inteligência emocional, saúde emocional, vai trazer aquelas dicas importantíssimas para nós também. E também temos o pastor Felipe Moura, que vai trazer o seu testemunho de vida. Neste momento, vamos começar com música. Então eu chamo a cantora Ellen Siqueira, que vai trazer uma bela canção para nós. Teu olhar
vem nos proteger. Tua glória atrai todos os corações, nos unindo ao pé da cruz. Quero correr pra ti ao ouvir tua voz, não pela força nem por palavras, mas pelo teu amor. Quero lutar por ti, tua face ver, que teu Espírito habite sempre em mim. Quero correr pra ti ao ouvir tua voz, não pela força nem por palavras, mas pelo teu amor. Quero lutar por ti, tua face ver, que teu Espírito habite sempre em mim. Que teu Espírito habite sempre em mim. Que bela canção, Ellen. Muito obrigado pela canção, música lindíssima. Eu vou agora te convidar para você estar aqui presente conosco. Ellen, seja bem-vinda. Boa noite. Como está? Tudo bem? Boa noite, Walter. Muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu já falo boa noite porque eu sei que você vive na Suíça. Eu tive o privilégio de conhecer a Ellen pessoalmente em um congresso, acho que foi em 2012 que nós nos encontramos por ali. Muito bom te conhecer. E, Ellen, eu ia cumprimentar algumas pessoas aqui que estão no nosso chat online e apareceu aqui Celeste Siqueira. Eu ia mandar um abraço para Celeste Siqueira, e eu já fiquei sabendo aqui porque ela escreveu, né? Linda da Mames, então já sei. É minha mãe. Então, um abraço para ela, seja bem-vinda aqui também. Ellen, como você está? Tudo bem? Tudo Conte bem, graças a Deus. aí onde você mora, sua família. Conte-nos um pouco da sua história aí na Suíça. Então, eu moro na Suíça, como você falou. Eu estou hoje na região de Zurique. Já estou aqui há 6 anos. Eu antes morava em Genebra. Sim. Filhos? Tenho 2 filhos, casado com 2 filhos. Ok. Um tem 3, outro tem 7 anos. Sim, eu acho que deu uma paradinha aqui, eu não sei se foi o meu ou alguma conexão caiu. Não sei se foi a minha, se foi de alguém, mas voltou. Também não sei. Bom, eu não sei se você estava me acompanhando, ou seja, como começou a história do seu ministério, Ellen? Olha, eu nasci na igreja, né? Eu sou filha de pastor. Então, desde pequenininha, eu cresci numa casa onde todo mundo gostava de música.
Meu pai não era cantor, mas ele ouvia música o tempo todo, os hinos da igreja. Minha mãe participava na música na igreja também, ela cantou em coral, cantou em grupos. E eu, desde os 4 anos, eu canto e gosto muito de cantar, e participei em corais de criança. Sim. E também, depois dos 14 anos, pela primeira vez, eu cantei em coral adulto. Fui para colégio interno, adventista, e lá também cantei em corais, cantei em grupos. Eu estudei no ENA, estudei no IPAI, no Rio, e estudei no IASP. E lá eu cantei no Tom de Vida. Foi o primeiro grupo Tom de Vida que eu cantei também. Ok. Ô, Ellen, nós sabemos que muita gente que começa a cantar é influência dos pais, né? Os pais ali meio que obrigam no comecinho, lá, quando estamos pequenos. Aconteceu com você também ou não? Não, comigo foi uma coisa assim, muito natural. Eu gostava muito de cantar. Eu, às vezes, nem minha mãe conta, né, que eu não me lembro, mas minha mãe conta que quando eu era pequenininha, eu cantava e não sabia nem a letra, porque eu não falava direito, eu inventava letra. E desde os 4 anos eu canto e tenho esse amor pela música. Louvar a Deus, acima de tudo. Que bênção. E você nos disse que é filha de pastor, né? Nós sabemos que os pastores andam para lá e para cá, né? Muitas mudanças, né? Exato. Você teve alguma cidade assim que você passou que te marcou? Ou seja, foi aquela cidade que meu pai trabalhou ali, foi uma época muito boa para minha vida? É difícil falar qual é a cidade, porque nós mudamos tantas vezes. E nós moramos em muitos lugares no Nordeste, moramos em São Paulo, meus pais hoje vivem em Belo Horizonte. A gente viveu uma vida assim de cigano, né? Então, é difícil mesmo dizer assim, porque tudo é diferente, cada igreja eu tive boas lembranças, mas teve umas que a gente viu mais, porque a gente morava longe da família, então nas férias sempre ia visitar a família, e a gente passava naquelas igrejas que a gente já morou, em João Pessoa, por exemplo, Maceió, onde a gente teve mais contatos por causa disso, mas que também por causa de ser filha de pastor, eu não tinha amigos de infância, né? Eu conheci alguém, depois a gente mudava, conheci mais outras pessoas. É uma riqueza também, é uma coisa assim maravilhosa de conhecer Sim, pessoas. existe o lado bom e o lado ruim, né? Exato, eu não tinha amigos de infância. Então, meus amigos de infância eram aqueles que eu ia de férias e via, né, que era João Pessoa, Maceió, Recife. Certo. E quando surgiu o seu primeiro trabalho musical? Eu gravei com grupos, por exemplo, com o Tom de Vida, o primeiro Tom de Vida, depois eu gravei, na época era disco, né? Sim. Com Centelha também, que era cassetes, essa época do cassete. O Centelha era de Belo Horizonte, não era? Isso, eu cantei com Olha Centelha, só. Então cantei também. eu devo ter te ouvido no Centelha. Isso, foi o primeiro também do Centelha. Eu sempre cantei nos primeiros. Então, e depois eu gravei um CD solo em 2004, quando saiu o meu CD solo. Eu cantei em português no CD e francês. Ok. Nessa caminhada, no seu ministério, você tem alguma coisa que aconteceu, um testemunho forte que te marcou realmente? Olha, não, isso me marcou, né, na minha caminhada da música. Tem alguma experiência que você gostaria de contar para nós? Eu tenho uma experiência que não foi uma experiência simples, mas que eu tenho a consequência boa até hoje na minha vida. Nos anos 2000, mais ou menos,
Eu sempre cantei, sempre participei na igreja e nunca tive problema de ir na frente da igreja e cantar. Mas eu tinha um problema sério, era de falar. Então, eu queria participar em outras coisas e eu orei muito a Deus. Eu disse assim, meu Deus, eu gostaria de fazer mais para ti, no Evangelho, mas eu não sei o que fazer. Então, o Senhor me mostra. E fiquei orando. E durante uma semana, quando foi no sábado de manhã, uma semana depois, quando eu cheguei na igreja, logo quando eu cheguei, veio uma irmã direto falar comigo, dizendo assim, irmã Ellen, olha, eu preciso de uma pessoa para cuidar do hall do berço. A minha primeira reação foi, não, eu não tenho experiência nenhuma com criança, mas, ao mesmo tempo, quando eu ia dar a resposta, me veio a minha oração, pedindo a Deus que me mostrasse. E você já tinha filhos nessa época? Não, eu não tinha filhos. E não tinha experiência nenhuma com criança. Pois é. Olha, E desafio. foi um pânico para mim. Então, eu disse para Deus, eu disse assim, orando, antes da resposta, eu disse, meu Deus, o Senhor tem que me ajudar. E eu aceitei, e fiquei orando durante a semana, pedindo a Deus que me orientasse, porque eu tinha um pânico de falar em público. Eu não conseguia falar, mesmo que fosse para bebê. E Deus, isso foi uma bênção na minha vida, porque Ele me treinou com bebê. E hoje, isso foi ótimo na minha vida espiritual, foi ótimo na minha vida profissional, porque eu tive que fazer uma formação e eu tinha que ter experiência com crianças. E eu nunca tive experiência profissional com criança, mas eu tinha na igreja. E eu falei que eu tinha essa experiência na igreja, e eles aceitaram. E por causa disso eu pude fazer a minha formação profissional. Então Deus me abençoou de uma maneira extraordinária, com uma situação que parece ser simples, mas até hoje também o fato de ensinar os meus filhos, isso foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E foi o começo, o ponto de partida de uma grande amizade e confiança em Deus. Amém. Que bênção, né? Olha só, você que está nos assistindo, você pode chamar a Ellen para a sua igreja, a Ellen Siqueira, ela canta, ela prega, ela faz o que você quiser. Olha só, tá vendo, né? Até cuida de criança, se precisar, lá no hall do berço. Ellen, foi um prazer receber você aqui. Estamos muito felizes mesmo, que Deus abençoe grandemente o seu ministério e sua família. Amém. E com certeza vamos nos encontrar novamente. E não saia daí, porque daqui a pouco você vai cantar novamente para nós, aqui. Pode deixar. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus, um grande abraço. Amém. Bom, estivemos agora com a Ellen Siqueira, que nos trouxe uma linda música, mas vai cantar novamente para nós aqui. E neste momento vamos chamar a Fabiana Diniz, a nossa coach de inteligência emocional, trazendo saúde emocional para todos nós nesses tempos difíceis, né? Olá, Fabiana, tudo bem? Como está? Olá, boa tarde. Muito, muito bem, graças ao nosso bondoso Deus. Eu acabei de falar com a Ellen, que estava na Suíça, eu falei boa noite, agora falo boa tarde para você que está aí no Rio de Janeiro. Sim, sim. É uma tarde, quase noite também, né? Que tá nublado, tá um friozinho. Verdade. Lembrando da Europa. Fabiana, semana passada nós falamos, nós não, você nos trouxe 7 passos para blindar a nossa mente. O que que nós vamos ter hoje, o que que vamos ter de privilégio de ouvir hoje da sua parte? Então, eu vou reforçar, né, Walter, a necessidade do porquê blindar a mente, né? A gente está vivendo, como você introduziu aí, um momento muito desafiador na história desse mundo e que as pessoas estão sofrendo emocionalmente, porque não estão dando conta de gerenciar, né? Que a gente está falando sobre também gerenciamento emocional. E o que é a blindagem, Walter? Quando a gente fala em blindagem, qual a ideia que vem na sua mente? Bom, a ideia já é do carro, né? O carro blindado. Né? Ou seja, não passa nem bala de Nada. nada. Exatamente. Então, uma mente blindada é aquela mente que não importa o que aconteça, não importa a circunstância,
eu não me abato emocionalmente a ponto de me fragilizar e ficar emocionalmente instável, né? Então, por isso, a necessidade, inclusive, dos cristãos, né, ter essa inteligência que a gente chama de inteligência emocional. É saber lidar com as suas emoções, com as emoções dos outros também, e ter essa blindagem para lidar, né? Essa tarde a gente tem aqui o pastor Felipe Moura. Eu imagino que, se a gente for perguntar para ele, um dos maiores desafios no Ministério dos Pastores é lidar com a membresia, né? Porque as pessoas trazem, né, os seus desafios, deveriam ser desafios, mas trazem problemas emocionais que elas poderiam resolver para fazer parte de uma solução, né, nessa membresia, mas acabam sendo um problema e um estorvo. Então, as nossas dicas dessa tarde, a gente vai dar sequência para que todos nós, a certeza a gente tem que ter, né, Walter? Todos nós dispomos de ferramentas emocionais para lidar com as nossas emoções. Nós dispomos. A única diferença é que alguns sabem. E é isso que a gente está fazendo. Eu estou trazendo um conteúdo de um curso de inteligência emocional ministrado por um coach cristão e que tem todo um parâmetro em neurociência. E aí, na semana passada, a gente falou sobre o último tópico. Vamos dar uma revisada, né? O primeiro tópico foi impeça que memórias ruins passem do curto prazo para o longo prazo. Lembra que a gente falou, né? Sim. O curto prazo até 3 meses, né? Em caso de vivenciar o luto, né? Na Bíblia a gente vê que um luto não tem nenhum luto na Bíblia que a gente vê que ultrapassou 3 meses, né? É um tempo de a gente chorar. Deus respeita esse momento, mas Deus não quer que essa semente de tristeza fique e germine no nosso coração. Então, a gente tem que lidar com essa, porque a gente vai passar por grandes perdas aqui nesse mundo, mas a gente tem força para vencer em Cristo. Não que não vai doer, mas a gente não vai mais sofrer. E essa é a inteligência emocional. Eu olho para aquela situação, dói, mas eu não sofro. E aquilo não me aprisiona no passado, porque o grande que aqui, se eu estou aprisionado no passado, eu não vivo o meu presente e não consigo construir um futuro de sonhos. Essa é a grande questão. Eu estou preso no passado, eu não desfruto as pessoas que estão ao meu redor, eu não desfruto as oportunidades, eu não consigo ter um olhar bom. Eu estou com vários processos. Eu acho que um dos grandes desafios da pessoa é se desvencilhar daquela dor que elas sofreram no passado, porque muitas pessoas sofreram de fato, é real o sofrimento, mas elas podem decidir em ressignificar, que é a nossa palavra de ordem no Ressignificando a Vida, né? De seguir, dar um novo significado para seguir em frente e conseguir viver em plenitude. Então, o primeiro passo foi esse, né? O segundo é definir metas. A gente precisa ter objetivos claros, visualizar isso, ter essa visão de futuro. Mas, mais uma vez, isso só vai acontecer se eu tiver um passado resolvido. Se o passado estiver ali, a nossa mente, ela é uma potência. E enquanto tem... Mesmo que você, às vezes, não ache, né, Walter? Muita gente fala assim, não, mas eu não tenho nada que resolver. Tem sim. Você quer ver uma coisa? Nos sonhos, às vezes vem sonhos que as pessoas falam, eu sonhei, mas não entendi. Nos sonhos, às vezes, é aquilo que está no inconsciente que vem para você e é a sua mente tentando resolver aquilo que não ficou resolvido na sua mente, né? Então, esse é o segundo passo. No terceiro, seja autorresponsável, não espere pelo outro, não espere pelo pastor, não espere pelo marido, não espere pelo filho, não espere... Faça você, precisa emagrecer, vai fazer atividade, não espere pelo outro. A pessoa não quer falar com você, não fique chateadinho. Não, vá você e faça a sua parte, seja uma pessoa gentil, seja bom com você e automaticamente você vai ser bom com os outros. E aí vem a polêmica, né, Walter? Pare de reclamar, foi o quarto passo. Muita gente acha que reclamação é só um desabafo, mas, na verdade, o próprio significado da palavra reclamar, você lembra o que significa, né, Walter? Sim. E o que significa? Relembra aí pra gente. Clamar. Você está clamando ou reclamando, né, nesse momento? Clamando duas vezes, né? Por algo que não é bom, né, Walter? Porque ninguém reclama, né? De estar com muito dinheiro, ninguém reclama de estar com muito tempo, né? A gente só reclama aquilo que a gente considera ruim, né?
Então, a gente Ou está seja, clamando. nós devíamos clamar somente a Deus, né, Fabiana? Exatamente. Tá aí, ó, E uma ferramenta. o reclamar também, para Deus. Deixa as pessoas de Sim, lado. exatamente. Eu gostei que você até falou isso, porque muita gente, quando eu falo isso, a pessoa pensa assim, poxa, mas com quem que eu vou falar? Isso, só com Deus. Reclame a Deus as bênçãos. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor prometeu na tua palavra que eu receberia a bênção tal, tal. Reclame as palavras, as promessas de Deus, mas reclame para Deus. Não vai reclamar da sua vizinha, para o seu marido, do seu marido para sua vizinha, né, de alguém, da irmã da igreja, para a sua amiga da igreja, porque isso gera fofoca. E a reclamação, via de regra, ela instala um sistema e abre um caminho neural de uma percepção negativa. Então, o seu foco sempre vai estar no ruim, seu foco sempre vai estar no negativo. E aí, de novo, a gente já perde aquele passo da autorresponsabilidade. Por quê? Você reclama do outro, então você acha que a solução está no outro e não em você. E aí você deixa de agir, né? E o porquê de não reclamar. Agora, o porquê de dar atenção, saia da presença de pessoas que reclamam. E aí eu gosto de frisar aqui, porque isso gera uma polêmica em palestras, nos cursos. Por que sair da presença? Walter, seja sincero. Se você tem um amigo que é seu amigo do coração, e ele chega para você reclamando, você vai fazer o quê? Para ser assim, ter essa visão, né? E se aproximar dele. O que você vai fazer? Você vai reclamar ou você vai ficar na sua? Olha, se ele vem para o meu lado reclamando, eu vou ouvir, pelo menos por um pouco de tempo, né? Vou E ouvir. a E a tendência. atitude que eu vou tomar depois vai depender do tipo de reclamação dele, claro. Exato. Mas a tendência para que a gente se conecte com o outro, vamos dizer assim, a mãe, poxa, eu quero que ela entenda que eu estou sentindo a dor dela, então ela vai reclamar e eu reclamo daqui também. E aí, por exemplo, se você quer fazer uma amizade, muita gente, por exemplo, o tempo está horrível hoje, é verdade, o tempo está horrível, vai chover. E aí a pessoa, um joga para lá e fica só naquela reclamação, porque você quer conectar com a pessoa, você Verdade. quer se aproximar, então você acaba adotando, né, que existem os neurônios espelhos, que eles copiam a atitude do outro. Então, assim como é nocivo a gente reclamar, se a gente não tem hábito de reclamar, quando a gente fica perto de quem reclama, a gente acaba adotando o mesmo comportamento. Então, o que fazer, Walter, né? Vamos dar uma solução aí para o povo que reclama. Interceda por essa pessoa em mente. E ajude, se é uma pessoa próxima, porque se for uma pessoa do seu dia a dia, eu já trabalhei num lugar que eu deixei de almoçar no refeitório porque eu me sentia mal, eu não tinha vontade de comer. Era tanta reclamação do trabalho, eu comi uma vez, comi a segunda, não fui para a terceira vez. Preferia comer no consultório sozinha, a ficar ouvindo aquelas reclamações, que me fazia mal. Eu não participava, mas me causava um mal-estar, né? Pensa só, lembra de alguém que reclama? Não causam, não gera um mal-estar? Claro. Assim, né? Mesmo que seja legítimo a reclamação, mas não é algo que traz bem-estar, né? Então, o sair da presença, se são pessoas, lembre-se que ou você influencia ou você é influenciado. Então, nesse primeiro momento, proteja a sua mente, saia da presença ou entre com toda a força, porque você pode entrar apresentando sempre o lado positivo, fazendo, se as pessoas quiserem ter uma nova visão, mostrando o lado bom, porque tudo, né, Walter, tudo tem um lado bom, não tem? Verdade. Sempre tem, né? Então, Sempre tem. sabendo disso, a gente pode fazer isso. Interceder por essa pessoa e, no mesmo tempo, também se afastar daquelas pessoas que você está vendo que estão sendo nocivas. Porque esse parâmetro, esse balancete, quem faz é você que vai saber. E se, acaso, é alguém próximo que você tem intimidade, traga isso à pessoa, porque quem reclama, Walter, é surpreendente, nunca acha que reclama. A pessoa que reclama, eu já conversei com uma pessoa que ela falou assim, quando eu falei sobre essa ferramenta, ela falou, não, eu não reclamo, né? Eu sou uma pessoa muito agradecida. Eu falei, você até é agradecida, mas você reclama muito. Eu falei com muito carinho, ela falou, nossa, eu reclamo? Eu falei, pois é. Porque quem reclama nunca acha que reclama, né? Sempre acha que está desabafando. Claro. Então, tá certo. Vamos ver se esse assunto está resolvido, ver se o pessoal vai comentar alguma coisa e traz para a gente. E aí agora a gente parte... E aí que eu acho que deve entrar a sinceridade do amigo, né? Do amigo verdadeiro ali. Sim. Quando a pessoa fala nesse caso aí, não, eu não reclamo, né? Não, você reclama. Aí você tem que abrir o jogo, né?
Exato. Tá vendo? Você foi amigo em ouvir, mas se aquilo persistir, vai te contaminar. Sim. Porque já vê, por exemplo, eu vejo muito isso na rodinha feminina. A mulher começa a falar do marido, de coisas às vezes íntimas, desce além no comportamento do marido. Aí, para ficar aquele grupinho, a outra também fala e a outra fala, porque isso estimula. Isso é igual Nossa, fofoca. misericórdia para os É, maridos que estão ouvindo, né? as pessoas gostam de fofocar e a fofoca sempre tem esse quê de reclamação. Então, atenção para isso, porque a gente deixa de vivenciar coisas muito boas e de visualizar um futuro maravilhoso que Deus tem para nós, quando a nossa visão fica presa na reclamação. E um exemplo claro para fechar esse assunto é o povo de Israel, né? A gente não tem um número certo, eu sou do Rio, a gente já teve réveillões de 1 milhão, menos, mais, e existe estimativa a isso, que o povo de Israel, quando saiu do Egito, era aproximadamente o número. Alguns entram, né, em desacordo, mas a gente pode chegar a 1 milhão sim, e a gente põe essa estimativa, um percurso que eles levariam menos de 15 dias, andando em linha reta, eles levaram 40 anos, né, Walter? Olha E só. detalhe, né? Daquela geração, somente 2 entraram. E a Bíblia é muito clara quando ela mostra a visão, que eles faziam parte dos espias que foram olhar a Terra Santa. E olha como uma visão diferenciada, uma visão que não é corrompida com coisas ruins, enquanto 10 falavam que aquela terra eles não iam dar conta de ter, porque tinham pessoas muito fortes, que eles iam ser esmagados, 2 deles, que era Caleb e Josué, disseram, imagina, nós temos condição, com o poder de Deus, de ter essa terra, é uma terra preciosa, tem muitos alimentos, um cacho de uva era carregado por 2 homens. Eu fico imaginando que terra era aquela. Deus deu do bom, olha, e isso mostra pra gente, Walter, deu para o povo do bom e do melhor, mas eles tinham a visão de escravo ainda. Então, nada para aquele povo estava bom. Não tinha água, eles reclamavam. Não tinha carne, Deus fez um produto, né, o maná, mas eles não estavam satisfeitos com o maná, eles queriam carne. Toda hora eles queriam, e até quando Deus apresentou o que era maravilhoso, a terra de Canaã, qual era a visão deles? Era negativa, porque eles vieram o quê? Num processo de reclamação. E reclamaram, reclamaram, reclamaram. E a gente, assim, às vezes, quando vem uma bênção na nossa vida, a gente perde a bênção, sabe por quê? Porque a nossa visão está infectada com algo negativo, né? Então, blinde sua mente. Porque muitas vezes, quando você começar a ver, não é o outro, é você. Porque se a sua mente, se o seu olhar, ele está assim, sujo, as suas lentes estão embaçadas, você não vai conseguir enxergar quem as pessoas são, né? O que Deus quer para você. Então, a gente faz esse link espiritual. Vamos agora, a gente revisou, eu achei muita necessidade, Walter, porque quando eu dou essas palestras, nem sempre eu tenho essa oportunidade de falar no meio cristão. Então, eu até uso o povo de Israel, mas muita gente, né, não sei, a Bíblia, mas não existe livro de maior sabedoria, comprovação científica, antigo, que a Bíblia. Então, a gente pode ver essa história. Aí a gente vai agora para os próximos passos. E isso é um grande desafio. Tem uma pessoa, uma cliente minha que já está aprendendo. Ela vive sofrendo, porque ela diz assim, eu ajudo os outros, mas a pessoa não reconhece. Porque eu dou o meu melhor, eu dou trabalho, eu dou dinheiro, eu dou o meu tempo, que é mais precioso. E eu falo assim, o requisito principal para você ajudar alguém, e aí eu abro parênteses aqui, claro que eu não estou falando do seu filho, eu não estou falando do seu marido, não estou falando do seu âmbito familiar, estou falando gente da esfera de fora. Ajude quem te pede ajuda. Eu dei, na semana passada, o exemplo, né, do bêbado que eu quis resgatar da rua, e eu nem sei se eu contei. Eu fui tentar ajudá-lo, e quando eu voltei, ele não quis sair do buraco, e quando eu voltei para o carro, o meu carro não pegava. A minha sorte é que eu estava com outra pessoa que me ajudou a empurrar. Então, eu ia me envolver num perigo, porque já era tarde da noite, para ajudar uma pessoa que, além de não ter me pedido ajuda, não queria ser ajudada. Né? Então, por mais boa intenção que você tenha, e muitas pessoas saem extremamente magoadas porque elas pensam assim, poxa, eu só queria ajudar. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer, te pediram essa ajuda? Porque às vezes você vai na fã de ajudar, porque normalmente as pessoas que ajudam, essa em particular, ela fala assim, eu queria que fizessem isso por mim. Mas você é você, eu sou eu.
cada um é de uma maneira. Então, tem pessoas que elas precisam, mas elas não reconhecem que elas precisam daquela ajuda. Então, ajude. Primeiro, para você ajudar, e pode parecer duro isso, de repente falar, poxa, mas assim, por exemplo, o segundo passo é ter habilidade. Muitas pessoas querem ajudar os outros, mas não têm habilidade. Habilidades emocionais, habilidades, recursos financeiros, recursos intelectuais. Quer ver um exemplo? Um amigo seu chega para você e fala assim, Walter, eu preciso muito que você me dê umas dicas de finanças, porque eu estou num aperto financeiro, e normalmente a pessoa que está no aperto, ela quer dinheiro, né? Mas às vezes não, só que assim, poxa, eu quero que você me ajude falando como é que eu posso resolver esse problema. Aí eu pergunto para você, Valdo, você entende alguma coisa de finança? De economia doméstica? Você tem um orçamento? Você tem um fundo de reserva? Você sabe como orientar e disponibilizar caso falte? Você está perguntando? Estou perguntando para você. Olha, noções, sim. Sim, noções. Agora, se for para pegar uma pessoa e dar um curso financeiro para essa pessoa, aí vai complicar, né? Né? Não, porque, por exemplo, assim, também, eu vou dar um exemplo. Uma mulher que está tendo um problema conjugal com o marido, ela vai pedir conselho para uma amiga solteira. Você acredita que uma amiga solteira tem condição de aconselhar uma mulher casada em relação ao matrimônio dela? O pastor fez até uma carinha ali. Não, né, pastor? Sem chance. Sem chance, porque a visão dela é uma visão da mulher solteira, é uma visão de uma mulher Exato. solteira. Não é Eu, igual uma eu, mulher casada, né? eu ia até complementar aqui a questão da situação financeira, né? A situação financeira. Porque eu tenho a visão da minha situação financeira e da minha casa. Agora, para eu dar alguma coisa, uma parte, uma ajuda financeira, não é dinheiro, na realidade, mas para outra pessoa eu tenho que conhecer tudo ali a fundo para saber aonde Sim. mexer, aonde não mexer. Então é meio complicado. Aí tem que ser um profissional mesmo que trabalha. E você quer ver campeão de audiência que desfaz amizades de infância, a questão financeira. O amigo que pede o dinheiro, prometendo que vai pagar, e muito rápido, só que ele não te apresenta que ele tem um cartão de crédito todo embolado, que o nome dele está no SPC, ele não conta as dívidas, então ele pega aquele dinheiro, ele compra outras coisas, não sana as dívidas dele, e aí você pensa que ajudou, mas na verdade você vai ganhar um inimigo, porque depois ele não vai te pagar, e depois você vai ficar triste com ele, e o mais engraçado é que o devedor ainda fica com raiva de quem empresta, né? E você sabe que tem um provérbio que fala isso, né? São várias Que a situações aí. gente, né? A gente não deve, a gente tem que ser sábio, até essa questão de ser fiador. Então, o livro de provérbios está aí, uma ferramenta para blindar a mente. Tem 31 capítulos, um capítulo por dia para você ler. Eu tenho o costume de ler em várias versões, porque as versões elas vão trazendo um novo olhar para a gente, né? E ali a gente vê joias preciosas de como. E aí isso também está baseado lá em provérbios. Então, você ajuda se a pessoa te pediu ajuda e se você tem as habilidades para ajudá-la, né? Caso contrário, não é cruel, não. As pessoas, Deus vai colocar no caminho, na verdade, Deus habilita cada um de nós, a gente viu a história da Ellen, né? Deus colocou no caminho dela um trabalho e, no mesmo tempo, ela queria o chamado, ela pediu para Deus, chamaram ela. Ela ficou em decidir se aceitava ou não, ela lembrou que pediu. E Deus habilitou ela, né, com a maternidade, né, com o trabalho na igreja, futuramente até para agir profissionalmente. Então, Deus é assim, é tremendo, e para cada um ele tem um chamado. A questão é que todo mundo quer exercer o chamado que às vezes não foi chamado, né? Próximo passo, então, tenha tempo para meditar. E a gente tem, isso é algo que deixa sua mente, agora tem um novo conceito de mindfulness, que está assim, se alastrando, que é essa meditação. Tem várias linhas, né? Mas a gente que é cristão, a gente acredita que a gente pode meditar, sim, por exemplo, na vida de Jesus. Imaginar como deve ter sido Jesus andando nessa terra, como ele tratava as pessoas, a maneira nobre dele. Imaginar, eu gosto muito, uma ferramenta que eu uso, e fico profundamente impactada, eu leio as histórias bíblicas, e aí eu me ponho no lugar do personagem.
Por exemplo, o coxo do tanque de Betesda. Eu gosto de imaginar eu ali, abandonada, sem esperança, reclamando, Jesus perguntando para mim, né? Não, mas eu não tenho ninguém que me leve para lá e tal, e Jesus fazendo, e eu imagino toda uma história, todo um contexto, e é muito emocionante a gente imaginar, se incluir na história e vivenciar essa história. E a gente sabe que tem um dia especial para isso, que a ciência já comprova que as nossas células precisam de descanso. É até decidido já que alguns hospitais que têm suas cirurgias que podem ser escolhidas, que a gente chama de cirurgia eletiva, eles não fazem nesse dia porque eles perceberam que o corpo ele descansa, então ele não tem muita atividade, então eles decidem não operar no sábado. Então, sábado é perfeito para isso, meditar e você se tornar, deixar sua mente devagar em coisas boas, né, que vai trazer benefícios para você. O próximo passo é muito importante também, e creio que não vai trazer problema isso. Não se associe com pessoas de princípios e valores diferentes. Se você não quer ter problemas futuros, não faz sentido você fazer uma sociedade, por mais que seja um amigo de infância, que você tem carinho, se ele não tem princípios e valores iguais aos seus, na hora que tiver que o fiscal querer uma propina, você não vai querer, ele vai querer para que o negócio não feche, e por aí vai, né? E isso aqui a gente fala muito certo para os jovens. Muitas pessoas estão em casamentos, e tenho certeza também que o pastor Felipe atende muita gente assim, em condições desfavoráveis, porque não verificaram esse princípio aqui elementar. Princípios e valores diferentes, porque se você tem princípios... Já é desafiador, né, Walter? Você tendo princípios e valores iguais, porque temos personalidades, né, diferentes, mas se a gente não tem, na sua essência, os princípios e valores iguais, nossos filhos, né, as pessoas vão crescer divididas, e vai haver divisão, vai haver muita dor de cabeça. O penúltimo passo é invista no processo de autoconhecimento. Sim, vá fazer terapia. Sim, vá fazer um processo de coaching. Sim, vá fazer um workshop de um dia, a gente vai ter o Ressignificando a Vida. E eu não estou falando isso por propaganda não, né, o Walter? Eu estou falando isso porque Deus aprecia o grupo, a Igreja Adventista é linda porque ela oferece profissionais maravilhosos que dão treinamento para os líderes, né? E levam pessoas que trazem ali todas as ferramentas para as pessoas poderem trazer uma liderança boa. E caso, eu não tenho dinheiro, ok, vá aos pés de Deus e peça a Ele, Senhor, o que eu preciso mexer no meu caráter, no meu temperamento, para estar mais perto de Ti, o que eu preciso fazer, né? Tudo que a gente pede... É interessante notar que muitas pessoas também pensam que terapia é uma coisa para pessoas doentes, né? Ainda tem, né, esse preconceito, né? A terapia é para pessoas com problema mental, pessoas desequilibradas. Não, a terapia, ela faz parte desse processo de autoconhecimento, né? Você precisa se entender melhor para viver melhor a sua história. Porque senão você fica ali contando a história errada, vivendo uma vida sofrida. Você já viu aquelas pessoas que ficam ali carregando uma cruz, e muitas pessoas até acham que isso faz parte da vida cristã, né, Walter? Pessoas que estão ali, tem aquela cara de sofrimento e acham que aquilo ali é um selo dos escolhidos de Deus. Não, os escolhidos de Deus, eles têm um sorriso no rosto, eles têm esperança, eles têm bom ânimo, né? E Jesus mesmo fala, né? Para a gente aprender com ele, que é humilde e manso, né? E o fardo dele é leve. Então, vamos até ele. Se a gente não tem recursos, se a gente tem vergonha de se expor, vá nas madrugadas. Deus nunca deixa a gente sair de mão vazia. E eu estou falando isso, Walter, experiência própria. Eu, uma vez, numa experiência com Deus, eu me senti, assim, altamente como... aquela que tem o publicano, né? E o fariseu, e o publicano está ali confessando seus pecados, e o fariseu todo se sentindo. Eu estava igual a fariseia, né? Me sentindo ali. E eu falei, Senhor, eu sou dizimista, eu sou líder do coral, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus falou assim, aí eu falei assim, Senhor, eu tenho que confessar meus pecados, mas eu não vejo nenhum pecado em mim.
Olha a ousadia, né, Walter? A cara de pau de a pessoa chegar assim para Deus, né? O pastor Felipe está fazendo assim, muita cara de pau, né, pastor? Mas sabe o que eu acho surpreendente de Deus? Porque ele nunca deixa a gente de mão vazia, principalmente quando a gente vai com sinceridade. E Deus viu minha sinceridade aquela noite. Então, ele só fez assim, pastor Felipe, Walter. É como se ele abrisse uma cortininha e mostrasse assim, filha, dá uma olhadinha aqui, quem é você? E eu me emociono porque eu fiquei altamente impactada de ver quantas coisas eu ainda preciso mudar. E eu achava que eu estava muito bem na fita, né? Que bom que você conseguiu ver, né? Vi muito rápido, porque, olha, eu vou te dizer, isso é igual a glória de Deus. Se a gente visualizasse a glória de Deus, a gente ia ser fulminado. Então, se a gente visse de verdade quem a gente é, Walter, a gente ia ter vontade de se matar. Sim. A gente ia entrar numa depressão assim, imediata, né, pastor? A gente ia falar, não, eu quero morrer, porque eu não presto. Então, na realidade, Deus... nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos pedir para Deus também, né? Porque, olha... Não, eu, assim, com ele, eu sei que ele dá a dose exata, que não vai causar sofrimento na gente. É uma terapia de choque, mas é um choque gentil. Ele é aquele amor que nos constrange. Eu fiquei altamente impactada, mas eu fiquei constrangida de pensar assim, que ele me mostrou com muita gentileza, me mostrou rápido, que eu não consigo lembrar exatamente tudo que estava escrito ali atrás da cortina, mas vi que era muita coisa, tinha coisa ali que eu não sabia que eu era, e a partir desse dia eu tenho feito esse processo de subir cada degrau e pedindo a Deus, porque a vida, enquanto eu estiver aqui, a gente é essa obra em construção. E a gente Sim. precisa da direção dele para que a gente construa um caráter que se assemelhe a ele, porque nosso objetivo é para o céu. Não faz sentido a gente viver uma vida aqui com um caráter que não seja compatível para o lugar que a gente quer ir, né? Então, eu finalizo nessa tarde com isso. Invista no autoconhecimento, e pode ser um autoconhecimento espiritual. Deus sabe suas condições. Os maiores processos terapêuticos que eu tive foi face a face com Deus. Assim, Deus veio até mim, ele tratou das minhas emoções, pontuando. Posteriormente, eu tive chance de fazer muitos cursos, foram maravilhosos, mas não houve nada igual o que eu passei na presença de Deus. E eu vejo nisso nele muita justiça, porque na época eu não tinha condição, foi logo que eu recebi o diagnóstico da esclerose múltipla, eu não tinha condição, não tinha como me movimentar geograficamente, e eu buscava Deus nas madrugadas e fui desenvolvendo ali um relacionamento com ele, e ele foi mostrando assim, cada área, assim, dando luz. Olha, hoje vamos trabalhar isso, o seu estilo de vida. Ah, melhorou o estilo de vida, agora precisamos trabalhar suas emoções. Ah, precisamos agora perdoar. E aí, o perdão foi a cereja do bolo, e isso a gente vai deixar para a semana que vem, Walter. Sim. São muitas informações, muitas coisas boas que você nos passa aqui, Fabiana. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Sim. Ou seja, eu vejo que você tem que falar aí o mais rápido possível e já está tomando o tempo lá do pastor Felipe, que já me pediu pelo menos 25 minutos e olha, eu já comento para o pastor Felipe que a Fabiana já levou 15 do seu tempo. Desculpa, pastor. É brincadeira. Não. Fabiana, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Agradeço. E eu vou, que Deus te abençoe grandemente, sempre. E se você que está nos vendo necessita alguma ajuda, qualquer coisa, conversar, a Fabiana está ali disponível, os contatos dela estão aí embaixo para você ver. Entre em contato com ela. Com certeza ela vai te ouvir e vocês vão ter uma bela conversa, assim como nós sempre temos aqui. Muitas informações boas. Fabiana, um grande abraço e até a próxima semana. E se você perdeu alguma coisa também do que passou, nós temos o canal no YouTube. Você pode ir lá, Assim Diz o Senhor, Patrícia Lisboa, e você vai ver todas as nossas lives anteriores também. A Fabiana aí está com uma temporada excelente de saúde emocional, e você pode rever todas se você for lá no canal. Assim Diz o Senhor, Patrícia Lisboa, ok? Neste momento, eu vou pedir para o Jefferson Leite, o nosso técnico, para passar a publicidade do Assim Diz o Senhor Jovem, que vai ter lugar. Vai ser o próximo programa no dia 14 de novembro, 14 de novembro, às 15 horas do Brasil e às 19 horas aqui da Europa. Não percam. Jefferson, por favor, passa a publicidade para a gente, por favor. A beleza do jovem está na sua força. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o mal.
Os que confiam em Deus serão fortes, voarão com asas como as águias. Assim diz o Senhor Jovem. Apresentação: Vinícius Clajos, Nadson Barbosa e Arthur Marco. Aí você acabou de ver o Assim diz o Senhor Jovem no sábado, dia 14 de novembro. Chame seus filhos, os amigos, o cachorro, chamem todos que eles vão se agradar muito desse programa, ok? Eu chamo agora o pastor Felipe Moura. Boa tarde ou boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, Walter. Tudo bem contigo? Tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Assim diz o Senhor. Eu já vou adiantar alguma coisa, eu sei que o pastor vive na Itália, então eu posso falar boa noite, né? Isso mesmo, Walter. Estamos aí falando da Itália. E para você também, boa noite. E para aqueles que nos acompanham ali do Brasil, uma boa tarde. Sim. Pastor, faz muito tempo que você está aí na Itália? Bom, Nos Walter, conte um pouquinho do seu ministério aí na Itália, da sua família. Nos conte um pouquinho aqui para conhecermos o pastor. bom, ok. Aqui na Itália eu estou há aproximadamente 5 anos, ok? Na verdade, eu diria 5 anos na Europa, porque tive períodos também em outros lugares, mas de Itália seria aí o maior tempo, né, desse período. E com relação à família, vamos lá para os primórdios. Já falo logo, sou nordestino, não sei se o pessoal conseguiu aí entender ainda o sotaque ou não. Disseram que eu já perdi um pouco do sotaque, mas sou nordestino. Ali a Ellen falou de João Pessoa, eu estou um pouquinho acima de João Pessoa, tá? No estado, para quem é bom de geografia aí, eu deixo para vocês descobrirem, tá? Estado acima da Paraíba. Tem erro. Quem é bom de geografia já sabe. E a cidade de Mossoró, é uma cidade que é a cidade do Rivelino, que eu soube que esteve aqui também com vocês, tá? Nós somos ali contemporâneos. E, enfim, eu nasci ali em uma periferia da cidade de Mossoró, um local bem humilde. E a minha família é uma família, digamos assim, de periferia, se é que existe ali um padrão para a família de periferia, mas é uma família que teve os seus problemas, muita escassez financeira e dificuldades inúmeras, mas, graças a Deus, que tem sido abençoada por Deus a cada momento. Pastor Felipe. Cada coisa que acontece na nossa vida é uma bênção. Nós agradecemos. Sim, é verdade. Muitas vezes nós não conseguimos vê-las no momento, mas ali na frente nós vemos, né? Pastor Felipe, aí na Itália, o pastor está sozinho ou está com a família, esposa, filhos? Porque eu não conhecia o pastor Felipe, estou falando para vocês todos aqui, eu não conhecia, e a nossa produtora, a Patrícia Lisboa, falou, olha, o pastor é bem jovem. E realmente, olha só. Na verdade, Walter, eu até deixo a barba para que pareça mais... Mas eu não sou tão jovem assim não, tá? O pessoal fala bem jovem, mas não tão jovem. Vamos colocar aí entre os 20 e 40 anos. Ok, nós temos uma regra aqui no Assim diz o Senhor, pastor, que a gente não pergunta a idade, nem de mulher, nem de ninguém. Gostei da Mas regra. nós perguntamos o ano de nascimento. Que ano que o pastor nasceu mesmo? Então, vamos fazer o seguinte. Se é para dizer o ano de nascimento, vamos para a história. 100 anos depois de Minneapolis. Maravilha. Quem é bom de história do Pastor, Adventismo aí, ó. 100 anos depois de Minneapolis. Da conferência lá de muito Minneapolis. bem. Olha só, nós aqui tivemos a informação de que o pastor não nasceu em um lar cristão. Então, como que é? Vamos começar com aquele testemunho, a sua história de vida, para conhecermos bem com quem nós estamos falando aqui, o pastor Felipe Moura. Como foi o começo do pastor Felipe Moura? Então, apesar de não ter nascido num lar adventista, eu nasci em um lar de uma igreja pentecostal, porém, ali no início, na infância, a família um pouco abandonou
todo a fé, enfim, por problemas que surgiram ali no meio, e acabou que todos se afastaram da igreja, e eu também, adolescente ainda, me afastei ali daquela fé, e fui tentar curtir o mundo, que o pessoal fala aí, mas logo percebi que não era para mim, mesmo sendo muito novo, falei, não é para mim. E, porém, decidi, não, também não quero igreja, não quero nada de fé, agora eu vou me dedicar aos estudos. E assim fiquei por um período até conhecer o ministério da Igreja Adventista, que inclusive era um ministério que eu, digamos assim, zombava, que era o Ministério dos Desbravadores. E isso foi com quantos anos, pastor? Quando eu conheci o Ministério dos Desbravadores, eu tinha idade de 12 anos, mas aí, até conhecer a igreja, se passaram 2 anos. Ok, mesmo assim foi bem novo, né? Bem novo, exatamente, Walter. Bem jovem, conheci adolescente ainda, teve vários momentos, mesmo estando no Clube dos Desbravadores, eu tinha muita relutância de ir para a igreja, por causa da situação familiar, aquilo que tinha acontecido, enfim, uma história bem comprida, né? E depois de tanta insistência do pessoal do Clube dos Desbravadores, muita paciência, pessoal aí do Clube dos Desbravadores Nova Jerusalém, ok? Muito obrigado pela paciência. Nos estudos bíblicos, em tudo, eles propuseram o batismo num camporim, e eu falei não. Uhum. E de tanto insistirem, eu falei não, não e não. E quando pararam de insistir, acabou que eu falei, tudo bem, vamos batizar. E se me perguntarem por que eu me batizei até hoje, eu não vou saber responder, eu coloco na conta do Espírito Santo. Então, Ok. foi assim que eu conheci a mensagem adventista. Mas olha só, eu tenho uma mensagem aqui da Bebel Lopes que está dizendo assim: Deus seja louvado pela vida dele, tão jovem, mas um gigante. Olha só. Amém. Deus seja louvado realmente, seja para a honra e glória dele. E ali Sim. em diante, eu comecei a minha caminhada na fé, que tiveram altos e baixos, mas aproveito para fazer um parêntese aqui, que as pessoas muitas vezes, por serem adolescentes, aqueles que se batizam jovens, dizem assim, não, mas esse aqui não vai continuar na igreja, não tem maturidade, não tem realmente condições de continuar. Não pense isso. Aí Apoie. nós temos que entrar, pastor, aí nós temos que entrar com a blindagem da Fabiana, né? Que ela nos diz aí, blindar a nossa mente contra esses tipos de mensagens. Exatamente. E eu digo, em vez de dizer isso, procure apoiar o jovem. Eu, como adolescente, como todo adolescente, não queria ir para a igreja, mesmo depois de batizado, tive muitas dificuldades, mas eu lembro muito bem de algumas pessoas que foram fundamentais na igreja e que me instigaram a ir para a igreja, até mesmo quando eu inventava desculpas. Porque tinha vezes que eu falava assim, Walter, eu não tenho roupa para ir para a igreja, eu não tenho calça para ir para a igreja. Era uma desculpa verdadeira, mas era uma desculpa, na verdade, né? Sim. E as pessoas falam, eu lembro que meu irmão falou assim, ok, tudo bem, você não tem, ok. Sábado seguinte, chegava com a calça e falava assim, olha, tá aqui a calça, vamos para a igreja. Então, tiveram essas pessoas que incentivaram. E uma outra coisa, peguem esses adolescentes, esses jovens e coloquem para trabalhar na obra de Deus, ok? A primeira coisa que me fez realmente amar a Bíblia, a obra de Deus, foi justamente quando me chamaram para ser... agora vocês vão saber que eu não sou tão jovem, para passar os slides no evangelismo. Quem aí eu era o garoto dos slides, que não era nem mesmo projetor, então era passando ali mesmo, tá? Lá na Já vê que época eu não sou tão jovem. Semana Santa, o pessoal passando um slidezinho ali. Isso. E o primeiro convite foi de uma irmã da igreja, uma evangelista, que falou assim, olha, vem passar os slides, mas você tem que estar todos os dias, são 30 noites. Eu fiquei relutante, mas aceitei. E daí em diante, nunca mais parei de trabalhar na obra de Deus, fui obreiro bíblico, fui comportor e assim por diante. Então, a questão é, envolva os adolescentes, envolva as crianças, um trabalho de entregar panfletos, dê responsabilidades na obra para essas crianças, para esses adolescentes. Porque tenha certeza que Deus, ele se importa muito com esses adolescentes, assim como se importa com você. Então, Sim.
não olhe com olhar crítico, mas dê oportunidades. Verdade. Pleno acordo. Estamos assim, aqui, a Síntese do Senhor está de pleno acordo. Por isso que criou a Síntese do Senhor Jovem também. Pastor, e qual foi aquele momento que o pastor chegou e pensou, não, eu vou fazer teologia, eu vou ser pastor? Quando Então, aconteceu isso? essa aí, eu falo, é uma história bem longa que eu vou procurar aí resumir bem muito. Como primeira coisa, começa aí do meu nascimento, porque minha mãe já era da igreja e eu nasci com uma doença. E estive aí à beira da morte e minha mãe orou a Deus sobre isso. E graças a Deus, né, estou aqui para contar a história. E minha mãe sempre contou isso e falou assim, olha, você foi dedicado a Deus, foi dedicado para Deus. E isso me impactou muito e até mesmo sem consciência, na idade de 4 anos, eu cheguei para falar para meu pai que eu queria ser pastor, 4 anos de idade. Sim. Depois, na idade de 9 anos de idade, eu comecei a brincar com meus primos e aí eu criei uma igreja. Com 9 anos de idade era a minha brincadeira. Eu criei a igreja para ser o pastor da igreja e os meus primos eram a igreja e tinha lá quem cantava e assim por diante. Só que aí teve um momento, foi bem um momento, um pouquinho depois, um momento que a família abandonou a fé, aconteceram muitas coisas no meio que me deixou realmente muito decepcionado com a fé e foi ali onde eu distanciei também junto com a família e eu não queria até relutar e relutei até o momento ali do Clube dos Bravadores. Então, vem aí de muito antes, mas quando eu decidi, foi 2 anos depois do batismo, eu falei assim, eu quero ser pastor. E aí nisso, essa é a história bem longa, eu só fiz uma oração a Deus, e falei, Senhor, eu vou fazer o vestibular 3 vezes, somente 3 vezes, se eu não passar, é sinal que eu não tenho que ser pastor. Fiz uma vez, não passei, fiz a segunda vez, não passei, não fiz a terceira vez, isso aí a história é longa para uma outra oportunidade. Bom, mas, já enfim, sabe, Patrícia Lisboa já sabe que nós temos que convidar o pastor Felipe novamente. Porque, como eu falei, é uma história muito longa, existem muitos detalhes, e quando eu conto, é uma parte muito emocionante da minha fé, então eu gosto de contar também os detalhes. Coisas incríveis, inimagináveis aconteceram comigo, só para vocês terem uma ideia, eu fui estudar teologia no NASP, que é em São Paulo, que eu, ali, na parte de cima do Brasil, fui até a parte ali sudeste, 3.200 quilômetros de casa, e isso aconteceu literalmente da noite para o dia. Então, só para vocês terem uma ideia como foi esse negócio de chegar até a teologia. Mas é uma história muito longa e a gente deixa para uma outra oportunidade. O fato é que foi ali a decisão, foi ali na idade de 16 anos, e que na idade de 22 se concretizou entrando aí em teologia no NASP. E qual foi um momento que foi importante para a sua vida já como ministerial, como pastor, aquele momento marcante? Nós sabemos que os pastores têm muitas experiências, muitas mesmo, mas sempre tem aquela que marca e sempre quando alguém pergunta alguma coisa desse tipo, já vem aquela imagem, aquela circunstância, aquele testemunho. Qual foi esse no seu tempo já como pastor? Bom, na verdade, sou novo, entre aspas, como eu falei, e de ministério também. Então, pouco tempo, estive ali como pastor na Suíça, e ali foi muito marcante para mim o me envolver com os adolescentes, com os jovens, porque eu me vi muito naqueles adolescentes. Como conheci a mensagem adolescente, eu via que ali no local onde eu estava, nas igrejas onde eu estava, os adolescentes às vezes não vinham tão valorizados, e aí, quando eu comecei a trabalhar com eles, foi realmente muito marcante, me vi na figura desses adolescentes, e para mim foi uma experiência assim, magnífica. Teve um acompanhamento com alguns adolescentes, um em particular, que marcou muito, que ele
tinha muitas dúvidas a respeito da existência de Deus, tinha muitas dúvidas a respeito de várias áreas da vida, e eu pude aí compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi de vivência e também de estudo com ele. Para mim isso foi muito marcante. E o pastor Felipe Moura é casado, tem filhos? Bom, apesar de concordar com a Fabiana a respeito dos conselhos para casados, que é uma pessoa solteira, não tem tanto know-how para isso. Eu sou solteiro, não sou casado, não tenho nenhuma namorada atualmente, então, nessa situação, estou sozinho aqui na Europa. Ok. Então, pastor, qual é a cidade e qual é a igreja que o pastor está cuidando neste momento? Bom, nesse momento, eu fiz uma pausa para voltar para o mestrado aqui na Universidade de Florença. Estou concluindo agora o mestrado e, mesmo à distância, eu ajudo na Igreja Brasileira de Milão, que foi justamente a igreja que me acolheu quando eu vim aqui para a Europa, que é já uma história também bem, digamos assim, interessante. Ok. Bom, já é o segundo recado para a Patrícia Lisboa, para ela chamar novamente o pastor Felipe, porque, olha, já temos 2 experiências aí marcantes, que nós estamos aqui curiosos, pastor. Infelizmente não vai dar nosso tempo para hoje, mas, pastor Felipe, eu vou chamar a Ellen Siqueira novamente, que vai trazer uma mensagem musical para nós. Após a mensagem musical, eu gostaria que o pastor falasse a respeito desse o fechamento aqui para nós, com aquele verso que acompanha o pastor sempre em sua vida, ok? Pode ser? Então, vamos chamar a Ellen Siqueira agora, que vai nos trazer a mensagem musical, e logo após voltamos com o pastor Felipe Moura. Walter, só para fortalecer, embora eu falei que você só ajuda quem pede ajuda, ou se você tem recursos, embora o pastor Felipe ele não seja casado, com certeza ele tem todos os recursos, né, dispõe de fazer essa liderança, né, de aconselhamento de casais, pastor. Você é qualificado? Sim, embora não seja casado. Agora, não dá para ajudar quando você não tem a qualificação e quando você não é casado, né? Isso só mesmo. Para reforçar. Muito boa colocação. Inclusive, tiveram já muitas situações na minha vida em que eu tive que aconselhar pessoas casadas em crise. Então, e que Deus abençoou. Graças a Deus. Amém. Vamos à Sinal música, que então. o senhor está qualificado, né? Imagine o som de todos os corações ao mesmo tempo. Pense nas pessoas que precisam de amor ao mesmo tempo. Pense na emoção de cada gesto e cada olhar, no que eles querem lhe dizer. Busca simplesmente uma chance de encontrar um verdadeiro amigo. Pense nas crianças e em quem elas serão no futuro. Se o nosso exemplo for sementes de amor e fé e esperança, já posso vislumbrar no horizonte do amanhã o sol brilhar em cada coração. Nossos pequenos vão herdar um mundo novo, muito mais feliz. Quando pensarmos
sonhou um dia ser feliz. Agora está em nossas mãos, o futuro nos espera ali na frente. E juntos vamos conseguir, com gestos de amor, o mundo transformar. E numa só voz cantaremos a mesma canção, a canção da paz. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Muito obrigado, Ellen Siqueira, por mais uma linda canção. Nós agradecemos muito. Inclusive, tem mensagem aqui para você. Olha, você precisa gravar mais. Grave mais, Ellen. Mensagens para você aqui do Assim Diz o Senhor, ok? Amém. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe grandemente no seu ministério. Amém. Obrigada. Pastor Felipe, para finalizar aqui o nosso programa de hoje, o Assim Diz o Senhor, da quarta-feira, dia 4 de novembro, qual é aquela mensagem, aquele texto que o acompanha sempre, em todos os momentos? Olha, Walter, existem muitos textos da Bíblia que me marcam, mas esse daqui tem um pouco a ver com a minha carreira, digamos assim, aquilo que eu decidi. Está lá em Romanos, capítulo 10, ok? A partir do versículo 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, é um texto muito marcante ali que Paulo fala, que o autor de Romanos, Paulo, nós cremos, fala a respeito da importância da pregação. Então, isso foi importante para mim e foi importante para a minha vida, porque foi exatamente através do trabalhar para Deus, do falar de Deus, e falar daquilo que Deus nos fez e nos faz, que realmente me proporcionou tudo aquilo que eu tenho vivido atualmente. E é também muito ligado à questão de blindar, ok? Ali com o que a Fabiana falou, porque se você quer blindar contra as reclamações, fale de Deus. Fale daquilo que Deus tem feito e faz na tua vida. Até mesmo para as pessoas que reclamam, vai ser um bem. Fale do que Deus tem feito. Contem as bênçãos. Amém. Pastor, pode finalizar com uma oração para nós, por favor? Ok. Oremos então. Eterno Deus, poderoso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de, independente de estarmos distantes de um continente, no caso da Fabiana e muitos que estão nos ouvindo, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui próximos, através dessa plataforma digital. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem e também, Senhor, que ouvirão. As pessoas que no futuro abrirão esse vídeo e escutarão, que elas saibam que eu estou orando também por elas. Peço que o Senhor desde já as abençoe, que elas possam ver quanto o Senhor tem guiado a vida delas e quanto tem desejo ainda de guiar. Peço, continue abençoando esse ministério, que o Walter, a Patrícia, o Jefferson, todos aqui, Senhor, possam ser usados cada vez mais por Ti para pregar o Evangelho. E dessa forma, Senhor, blindarmos contra as coisas negativas, porque o falar das Tuas bênçãos nos traz realmente reconhecimento de quanto o Senhor é poderoso. Nos ajuda a termos esse reconhecimento e essa consciência em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe grandemente nos seus estudos aí na Itália, no seu apoio à Igreja de Milão, aí na Itália. E
com certeza vamos tê-lo novamente aqui. Muito obrigado a vocês, Walter, pelo convite, independente de ter sido pouco tempo, mas haverão outras oportunidades e nós iremos com certeza nos ver. Exatamente. Que Deus abençoe. Um grande e abraço. Não pessoalmente, aqui, digitalmente, virtualmente. Verdade. Um grande abraço, pastor. Obrigado. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela participação de vocês também. Estivemos aqui hoje com o pastor Felipe Moura. Ele está estudando mestrado na Itália, está apoiando a Igreja de Milão e é solteiro. Isso eu comunico às nossas jovens que estão nos assistindo aqui também, né, os Símbolos do Senhor, mas não estamos fazendo publicidade nada, por favor. Não, eu só comentei que ele é solteiro. Muito boa pessoa. Vamos convidá-lo aqui novamente. A Patrícia já me confirmou que vai convidar, porque ele tem um testemunho, uma história incrível de vida, e que não nos deu tempo de falar tudo, mas vem coisa boa por aí ainda. Também estivemos aqui com a Fabiana Diniz, que é coach de inteligência emocional, cada quarta-feira nos trazendo coisas importantíssimas. Agradecemos muito a ela também. E a Ellen Siqueira também, com a voz maravilhosa, com a simpatia toda, lá da Suíça. Que Deus possa abençoá-la grandemente, a sua vida, a vida dos seus familiares também. E a você que esteve aqui conosco até agora, agradecemos também o Jefferson Leite, que é o nosso técnico, que sempre está ali por detrás das câmeras, ali com todo o apoio aqui necessário para todos nós, e a Patrícia Lisboa também, que é a nossa produtora. Patrícia, um grande abraço para você. Um grande abraço para todos vocês, que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.